Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos de volta com muita alegria para mais um estudo da obra Depois da Morte, de Leon Denis. Já avançamos um pouco na obra, já passamos pela sua introdução, já iniciamos a grande viagem que Denis nos convida a fazer a partir do capítulo 1 da obra, pelas tradições espirituais e antigas civilizações do passado, e já conversamos um pouco sobre aquela que pode ser considerada a mãe dessas tradições, como também da própria civilização, a Índia. Conversamos sobre as duas religiões que tiveram a sua origem naquele contexto, o hinduísmo e o budismo. E hoje essa nossa viagem segue também fascinante, encantadora, porque adentraremos na história de outra grande civilização. Conversaremos hoje sobre o Egito, que está no capítulo 3 dessa primeira parte, buscando entender melhor a origem desse povo, a origem dessa civilização que, passados milênios, segue ainda nos encantando, nos impressionando com o legado que deixou, seja ele físico, arquitetônico, material, seja ele em termos de conhecimento, de espiritualidade. Até hoje, os conhecimentos que eles já detinham há 4.000 anos, mais do que isso atrás, seguem a nos impressionar. Então, como entender isso? Claro, com as novas lentes que o Espiritismo vai nos trazer, nos ajudando a entender melhor os aspectos espirituais, as informações, os acontecimentos daquela época do ponto de vista espiritual, que nos esclarece muitos pontos que, do ponto de vista apenas histórico e material, ficam meio obscuros. Então é com esse intuito que vamos iniciar hoje a nossa jornada, guiados por Leon Denis, amparados por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que no capítulo 4 vai se dedicar a falar sobre essa civilização, e também com referências aqui à obra de Kardec, para a gente fazer essa ponte com a ciência secreta, aquela doutrina secreta do Egito, com muitos aspectos que hoje para nós no Espiritismo são claros, são mais acessíveis. Pois bem, Leon Denis, nesse capítulo 3, inicia, portanto, as suas reflexões exaltando justamente a grandiosidade e essa aura de mistério que envolve essa civilização. Começa ele descrevendo de maneira muito bela e muito poética. Às portas do deserto erguem-se os templos, os pilonos e as pirâmides, florestas de pedra debaixo de um céu de fogo. As esfinges, retraídas e sonhadoras, contemplam a planície, e as necrópolis, talhadas na rocha, abrem seus olhos profundos à margem do rio silencioso. É o Egito, terra estranha, livro venerável, no qual o homem moderno apenas começa a soletrar o mistério das idades, dos povos e das religiões. Então veja que descrição bela e poética dessa terra, dessa civilização que de fato nos encanta e que estamos ainda começando a entender, sobretudo quando consideramos a história desse povo apenas do ponto de vista histórico, material. Realmente muitos daqueles acontecimentos, daquelas conquistas, do seu legado parecem-nos de fato inexplicáveis, misteriosos, Como conceber que indivíduos já naquele tempo, numa ausência ou numa carência quase total de recursos materiais, pudessem deixar esse legado arquitetônico, material, de beleza, de arte, de estética, mas sobretudo também de conhecimentos. Conhecimentos que ainda hoje são considerados adiantados para a astronomia, por exemplo, conhecimentos espirituais, os conhecimentos em torno do magnetismo e de outras coisas que hoje ainda estamos a estudar, ainda estamos a nos aprofundar e que já naquele tempo eles traziam. Então, quando olhamos apenas de um ponto de vista histórico, material, de fato, parece muito cercado de mistérios essa civilização e esse povo. Mas quando se olha de uma perspectiva espiritual, buscando entender a origem dos espíritos que formaram essa civilização, ou seja, como ela nasceu, quem eram os espíritos que a formaram, a gente vai vendo que muitas pistas vão nos sendo dadas, as peças vão encaixando e a gente vai entendendo melhor a origem, as características dessa civilização, como também de sua tradição espiritual. Como nós falamos muito no caso da Índia, a origem e a característica dos espíritos formadores da civilização definiam muito as características da própria mensagem espiritual
que eles trouxeram, que eles transmitiam, porque era muito um reflexo das próprias vivências deles. E não será diferente aqui no caso do Egito, né? Com o auxílio, sobretudo de Emmanuel, que mais uma vez nos ampara no livro A Caminho da Luz, nós vamos conseguir entender melhor essa origem e muitos desses mistérios vão desvanecendo, vamos conseguindo ir mais além no entendimento desse povo, da sua cultura e da sua tradição espiritual. Portanto, para começar a nossa viagem pelo Egito, é preciso buscar entender os espíritos e a origem desses espíritos que formaram essa civilização. Como disse, é Emmanuel quem novamente vai nos esclarecer. Nos estudos anteriores, quando falávamos do povo hindu, nós já nos referimos àqueles 4 grandes grupamentos de espíritos exilados que vieram de outro sistema à Terra em processo de resgate, como também em processo de tarefa de esclarecimento dos povos originários da Terra. Então, espíritos que, devido à sua rebeldia, devido a certas posturas que lá adotaram, foram para cá enviados com uma dupla finalidade, tanto uma finalidade de resgate, para que pudessem aprender a humildade, a paciência, a resignação, aprender a melhor valorizar as oportunidades que lá tinham, como também como uma finalidade de educarem, de compartilharem tudo o que já haviam adquirido nos seus sistemas de origem com os espíritos aqui da Terra. Então, desses 4 grandes grupamentos, nós já falamos sobre um e falamos brevemente sobre outro. O primeiro sobre o qual falamos foi aquele que formou o grupamento hindu, aquele grupo de espíritos afinizados entre si que se reuniram em torno do rio Ganges, dando origem àquela civilização. Alguns desses espíritos, um pouco mais rebeldes, não se contentaram em estar ali e emigraram, indo em direção à Europa, e foram então formar ou consolidar as civilizações indo-europeias, os celtas, os germânicos, os etruscos e etc. Então esse é outro grupamento sobre o qual nós falamos brevemente, falaremos mais adiante um pouco quando formos falar sobre os celtas, por exemplo, que Leon Denis vai falar aqui. E hoje nós adentramos na história de mais um desses grupamentos. Falaremos ainda de outro, o 4º, sobre o qual ainda não comentamos, que é o povo hebreu, mas hoje nos dedicaremos a falar sobre o povo egípcio, que, dirá Emmanuel, é um desses grupamentos de espíritos afins que se reuniram em torno do rio Nilo. Ali se congregaram na região setentrional da África, região nordeste da África, e ali começaram então a estabelecer as suas civilizações, a sua civilização e a trazer todas as características e todas as conquistas que já possuíam desde o sistema de onde vieram, né? E Emmanuel vai dizer, nesse capítulo 4 do livro A Caminho da Luz, e isso já nos traz uma pista interessante para entendermos a grandiosidade dessa civilização, tanto em termos materiais como em termos espirituais, que dos 4 grupamentos que para cá vieram, este era o grupamento de espíritos já mais adiantados, ou menos comprometidos. Claro que tinham seus problemas, né, problemas similares aos que levaram ao exílio dos outros grupamentos, mas esses problemas tinham uma menor escala. Eram espíritos já mais graduados em termos de conquistas, tanto psíquicas quanto mesmo de conquistas de conhecimentos técnicos, né? Por isso a gente entende como que essa civilização pôde ser, mesmo naquele tempo, tão florescente, tão exuberante em suas expressões. Então esses espíritos para cá vieram, e Emmanuel vai dizer um aspecto interessante, que nos ajuda a entender também um pouco da sua própria tradição espiritual, né, dos estudos que gostavam de fazer, que eram espíritos justamente por serem mais adiantados, que conservaram mais viva a saudade desse seu sistema de origem e dos muitos afetos que acabaram por deixar lá. Portanto, eram espíritos que, enquanto encarnados, eram muito saudosos, por isso tinham aquele apreço por observarem as estrelas, por orarem, observarem o céu. Dirá Emmanuel que isso era uma maneira de expressarem essa saudade desse seu sistema de origem, da sua casa, né, que ansiavam por retornar. A própria relação que eles teriam com a morte, o cuidado com a morte, a busca por espiritualidade, era também uma expressão desse algo que lhes faltava, algo pelo qual ansiavam. Então a gente já vai conectando os pontos e percebendo melhor como a origem desses espíritos influenciou na característica das suas tradições e etc.
Outro aspecto interessante que Emmanuel vai dizer a respeito desse povo vai justamente nos ajudar a entender melhor o porquê desse desaparecimento abrupto dessa civilização, né? Por que pareceu tão repentino o declínio dessa civilização que foi tão próspera, tão grandiosa. Se olharmos, né, para aquele Egito antigo, ele parece algo muito distante do que hoje vemos lá. Parece realmente que era outro grupamento de seres. E, de fato, o que Emmanuel nos dirá é que, justamente por serem mais adiantados e por terem, digamos, de fato aprendido a lição, vieram para cá, uma postura resignada, a grande maioria deles, uma postura de aprendizado, compartilharam com os povos aqui os seus conhecimentos, deixaram um legado precioso. Então Emmanuel dirá que esses espíritos, todos eles, quase todos eles, já retornaram àquele tempo mesmo, ao seu sistema de origem, né? Após deixarem os últimos grandes presentes, ou um legado belíssimo, por exemplo, as pirâmides, no transcurso dos séculos seguintes, esses espíritos começaram a se reunir na pátria espiritual. Então, à medida que iam desencarnando, não encarnavam mais, foram se reunindo, até que em determinado momento, sob o amparo do Cristo, que os havia acolhido e amparado durante todo esse tempo, puderam então retornar ao seu sistema de origem. Daí essa explicação, daí podemos melhor entender o porquê dessa mudança ou desse declínio aparentemente abrupto, né, repentino dessa civilização. Porque os espíritos que lá formaram aquela coletividade não mais estavam na Terra. E aí, claro, foram sendo substituídos por outros espíritos, muitas vezes da própria Terra, né, espíritos daqui mesmo. Mas Emmanuel ainda dirá que alguns dos espíritos que vieram, de tal modo se vincularam à Terra, aos prepostos do Cristo, ao trabalho no Cristo na Terra, que optaram por ficar. Então, a grande maioria retornou, mas alguns desses espíritos optaram por ficar. Então aí a gente tem uma visão melhor da gênese, da origem espiritual dessa civilização, o que já nos ajuda a entender melhor a sua grandiosidade, como o Denis aqui nos descreve, né? Então a gente vai adentrando um pouco mais nesse mistério das idades, dos povos e das religiões. No capítulo 2º, ou melhor, no parágrafo 2º, Denis vai trazer uma informação interessante. Ele vai dizer: a Índia, diz a maior parte dos orientalistas, comunicou ao Egito a sua civilização e a sua fé. Outros, não menos eruditos, afirmam que em época remota já a terra de Ísis possuía suas próprias tradições. Então veja que interessante, né? De fato, alguns estudiosos vão falar desse processo de intercâmbio, como que o Egito tendo acolhido muito das suas tradições da Índia, outros vão defender que as duas civilizações tiveram seu próprio caminho, como que um caminho aí paralelo. Do ponto de vista espiritual, nós vamos vendo que é mais isso mesmo, né? Esses dois grupamentos, tanto hindus quanto egípcios, eram grupamentos que já traziam lá de onde vieram muitos conhecimentos, muitas conquistas, digamos que eram os dois grupamentos mais adiantados. Os outros dois eram aqueles que tinham mais problemas a serem solucionados. Mas esses dois já tinham uma tradição de conquistas espirituais, psíquicas, mesmo técnicas, físicas, né, conhecimentos gerais, mais adiantadas. Portanto, a gente percebe que é como um caminho paralelo mesmo, né? Pode ter existido um intercâmbio, sim, mas basicamente as duas mesmo que já partiram aí de todo esse arcabouço que os espíritos formadores possuíam. Há uma mensagem interessante na Revista Espírita de abril de 1858, uma entrevista que Kardec vai fazer com um espírito intitulado Mehmet Ali, ou em português, Maomé Ali, que havia sido um pachá do Egito no início do século XIX. Se não me engano, desencarnou ali em meados do século XIX. E então ele vai à reunião ali, né, e Kardec dialoga com esse espírito, e ele diz ter sido, à época do Egito Antigo, um sacerdote. Portanto, ele traz algumas informações bastante interessantes sobre o Egito Antigo, né, sobre pirâmides, sobre os círculos iniciáticos, sobre os sacerdotes, enfim, que vão casar muito com o que Denis traz, como também com o que o Emmanuel traz. É claro que ele é um espírito falando, não podemos tomá-lo como fonte absoluta da verdade, mas
muitas das informações que ele traz casam ou vêm ao encontro do que Denis traz e do que Emmanuel vai trazer. E uma das informações interessantes é justamente essa. Kardec pergunta a ele sobre Índia e Egito, qual veio primeiro e tudo mais, e ele vai dizer que eram civilizações irmãs, ou seja, dando a entender que elas meio que caminharam paralelamente, né? Não foi uma formadora da outra necessariamente. Assim, podem ter tido influências, mas a ideia que se traz é de que elas caminharam paralelamente, o que faz sentido do ponto de vista espiritual quando entendemos que eram os dois grupamentos de espíritos já mais capacitados que vieram em processo de exílio. Então, avançando no estudo, fica aí a dica para que leiam essa entrevista que Kardec faz com Mehmet Ali na Revista Espírita de abril de 1858. Avançando um pouco aqui já no nosso estudo, então, no terceiro parágrafo, mais ou menos na metade dele, nós vamos encontrar assim: a alma do Egito, o segredo da sua vitalidade e do seu papel histórico é a doutrina oculta dos seus sacerdotes, cuidadosamente velada sobre os mistérios de Ísis e Osíris e experimentalmente analisada no fundo dos templos por iniciados de todas as classes e de todos os países. Então aqui Leon Denis já começa a adentrar de fato naquela ciência secreta, ou seja, no núcleo central dessas tradições espirituais, no caso aqui do Egito, e que era acessível a poucos, que não era vulgarizado, que ficava mais restrita a um círculo de iniciados, mas que já traziam ali muitas informações, os germes de grandes verdades que hoje, por exemplo, o Espiritismo torna mais acessíveis. Então essa ciência secreta que estava tanto nos escritos egípcios, como nos templos, nos desenhos simbólicos, na própria forma, estrutura, medidas dos templos, tudo isso vai ser muito abordado por Denis ao longo desse capítulo, como também Emmanuel. Emmanuel vai falar dessa ciência secreta dos sacerdotes egípcios, que trazia já muitas compreensões que hoje para nós no Espiritismo são consolidadas. Para eles já eram naturais, mas que não eram vulgarizadas, na maioria dos casos, pensando num aspecto assim de graduação da verdade. Não podemos dizer que sempre isso era feito com esse intuito mais nobre, pode ser que muitas vezes era feito também, como Mehmet Ali vai dizer, com interesses, com interesses de mando, de manipulação, de poder. Os sacerdotes, tendo esses conhecimentos, eles enfechavam maior poder, muitas vezes até mais poder do que os próprios faraós. Então, ele vai falar disso, Denis vai comentar um pouco disso, o sacerdote era uma figura central. Mas, de um modo geral, pode-se dizer também que muitos o faziam numa proposta realmente educativa, porque sabiam que a humanidade terrestre naquela época não estava apta a lidar com certas informações. Emmanuel, por exemplo, vai dizer que, por exemplo, a ideia de um Deus único, nos círculos iniciáticos da ciência secreta, entre os sacerdotes e os iniciados, era algo consolidado, e que o politeísmo era algo apresentado, então, ao vulgo, às massas. Era um politeísmo de aparência, como também, quando estudamos o hinduísmo, nós podemos ver. Por exemplo, o conhecimento sobre a pluralidade das existências e dos mundos habitados eram conhecimentos patentes, A comunicabilidade com os mortos, para os sacerdotes, era algo natural. Mas isso ficava em ciclos mais restritos, aos dos chamados iniciados, justamente para não trazer uma carga, um fardo de conhecimento que a grande maioria das consciências ainda não estava habilitada para lidar. No capítulo 4 do A Caminho da Luz, no item 2, Emmanuel mesmo irá dizer: os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Então veja que interessante o verbo, não comportava. E eu me recordo de Jesus, que 2000 anos depois, se pensarmos, o Egito aí é de 4000 anos a 1000 anos antes de Jesus, talvez, o auge ali, 2000 anos antes de Jesus. Quando Jesus vem estar conosco, milênios depois do auge da civilização egípcia, ele mesmo, no círculo dos discípulos mais próximos, que já recebiam muitas informações que ele não transmitia ao vulgo de uma maneira geral,
É só lermos o livro Boa Nova, por exemplo, para percebermos isso. Muitas coisas que Jesus falava no ambiente dos discípulos, ele não falava ainda em aberto para o público de modo geral. Jesus vai dizer no círculo dos discípulos, na última ceia, muitas coisas ainda teria vos dizer, mas agora não podeis suportar. Veja a similitude dos verbos, né? Aqui, comportar, lá suportar, dizendo que o conhecimento ele acarreta um certo peso. E é preciso que os ombros, né, a consciência esteja de tal modo fortalecida para poder lidar com aquilo sem que aquilo seja prejudicial. É isso que os Espíritos falam na questão 628. Na verdade, ela precisa ser graduada. Em todos os tempos existiram aqueles que souberam mais coisas, mas que mantiveram isso restrito. Hoje, com a maturidade que temos hoje, podemos lidar com certos conhecimentos que à época, imagina só, para uma civilização, de um modo geral, né, os indivíduos que a formavam, uma civilização que ainda estava, muitas vezes, iniciando uma vida espiritual, iniciando uma expansão maior da consciência. Alguns conhecimentos não seriam suportáveis, né? O próprio reconhecimento da reencarnação de um modo mais geral, das consequências que isso acarretava, da comunicabilidade com os desencarnados, com os mortos, né? Que era muitas vezes mal utilizada para fins menos dignos, portanto, a gente tem aquelas características nas antigas tradições, como a gente vai ver no próprio Antigo Testamento, de restringir essa comunicabilidade a só um círculo mais apto a fazê-lo, né? Porque de fato não estavam, o vulgo de um modo geral, habilitado a ter esse intercâmbio sem as devidas precauções, sem os devidos cuidados. Hoje, com milênios e milênios de avanço do pensamento coletivo da humanidade, do horizonte coletivo da humanidade, muitos desses conhecimentos podem ser hoje mais palatáveis, né? São mais fáceis de serem acolhidos, mas naqueles tempos era preciso prudência. E é isso que Emmanuel está dizendo, né? Eles tinham uma ciência que a época não comportava. Então aqueles grandes mestres da antiguidade, diz Emmanuel, foram então compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Então recolhiam isso aos templos, as escritas, digamos, criptografadas, a gente vai ver, os hieróglifos, né, que não eram acessíveis a todos, eram mais a linguagem entre os sacerdotes. Então recolhiam isso para que isso não fosse inoportuno naquele momento da humanidade. E para que se adentrasse nesses ciclos, existiam os chamados processos de iniciação, né? Vou dizer, rituais iniciáticos. Para que um indivíduo fosse admitido nesse ciclo, eles teriam que passar por uma série de testes para que pudessem de fato comprovar que ele estava apto a lidar com aquilo. Então, Emmanuel vai frisar aqui que esses testes, esses processos iniciáticos no Egito eram os mais severos de todos, né? O Mehmet Ali, naquela mensagem, também vai dizer que eram muito mais severos do que todas as outras tradições. Os processos para que pudessem os indivíduos ser admitidos nesses ciclos eram realmente, ou demandavam realmente muita disciplina, sacrifícios e etc. Né? Ele prossegue dizendo, Emmanuel, os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. De novo, ele dá esse enfoque na questão da iniciação, que Leon Denis também vai falar bastante no seu texto. Mais adiante ele diz, os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre, chegando de um mundo de cujas lutas na oficina do aperfeiçoamento haviam guardado as mais vivas recordações. Os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Então veja que interessante, né? Não poderíamos aí dizer que era uma generalidade, que todos os sacerdotes o faziam isso com essa consciência, certamente muitos o faziam por interesse, mas é interessante que ele diz, os mais eminentes, ou seja, os mais sábios, sabiam respeitar o processo da humanidade terrestre.
Sabiam que ela tinha toda uma jornada a trilhar e que seria inoportuno lançar agora sementes que não poderiam vingar, que poderiam antes prejudicar. Então, pela própria experiência que traziam do seu orbe, que havia passado por esse processo já, eles aqui, guardando essas lembranças vivas, adotavam essa postura de mais recolhimento, sabendo que estava reservado ao futuro tornar esses conhecimentos acessíveis. E é justamente esse, dizem os espíritos, o papel do espiritismo. Quando se compreendeu que eram chegados os tempos, que todas essas informações esparsas, muitas vezes obscuras, viessem à tona de maneira coesa, clara e lógica, então veio o advento do Consolador. Mas é interessante pensar como que esses espíritos tinham essa consciência já naquele tempo e, portanto, restringiram essas informações nos círculos mais iniciáticos, nos templos e na própria escrita, né? Mais adiante, Leon Denis vai dizer assim, no parágrafo 4º, sob formas austeras, os princípios dessa doutrina eram expressos pelos livros sagrados de Hermes, que constituem uma vasta enciclopédia. Então ele está falando dos livros, né, que foram associados a Hermes Trismegisto, o Corpus Hermeticum, o Divino Pimander, enfim. Ele, inclusive, vai falar um pouco disso, alguns trechos, e ele vai refletir um pouco em torno dessa doutrina hermética, né, de Hermes. Ali se encontravam classificados os conhecimentos humanos, mas nem todos os livros chegaram até nós. De fato, muito desse material pode ter se perdido, talvez na própria biblioteca de Alexandria, muita coisa pode ter se perdido, enfim. Mas a ciência religiosa do Egito foi-nos restituída, sobretudo, pela leitura dos hieróglifos. Os templos são igualmente livros, e pode dizer-se que na terra dos faraós as pedras têm voz. Olha que fala bonita, né? Na terra dos faraós as pedras têm voz. Então, de fato, muito desse conhecimento foi arquivado, sumarizado nos hieróglifos, que até então eram inacessíveis e pouco antes ali de Denis, né, mais ou menos no início do século XIX, é que começou-se, de fato, a acessar esses conhecimentos graças ao trabalho daquele que foi considerado o pai da egiptologia, Champollion, que era francês, desencarnou em 1832 e que foi aquele que, de fato, conseguiu desbravar aí esse mistério dos hieróglifos. Então, todos aqueles registros nas pedras, nas paredes, nos templos, começaram a se revelar aos nossos olhos, maravilhados com os conhecimentos deles. Sobre essa frase que Denis traz, né, os templos são igualmente livros, e pode-se dizer que na terra dos faraós as pedras têm voz, eu me recordei aqui de um trecho que Emmanuel vai nos trazer no livro A Caminho da Luz, no capítulo 4, item 6, quando fala ele das pirâmides. Quando esses espíritos começaram a perceber que de fato iriam retornar, foram inspirados pelos mensageiros do Cristo e resolveram então deixar um grande presente para a humanidade, né? Deixar um legado que fosse representar ou deixar marcada a sua estada aqui conosco na Terra. Então eles concebem a construção das pirâmides. E elas são feitas, essas pirâmides, com duas finalidades simultâneas. Emmanuel vai dizer: representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação. A gente está falando aqui, estudo, iniciação, os templos que falam, né? Ao mesmo tempo que constituiriam para os pósteros um livro do passado com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Então veja que interessante. Emmanuel está dizendo que não eram só templos dedicados ao estudo, a túmulos de grandes reis, de personalidades importantes. Mais do que isso, ali estão gravados de maneira simbólica, na própria estrutura, profecias, né, previsões quanto ao futuro. Veja que interessante. A capacidade que esses espíritos, conectados com a espiritualidade superior, já detinham de, naquele tempo, poderem acessar um pouco dessas realidades do futuro. Então, mais adiante, ele vai dizer assim: as pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Então veja, assim como nós teríamos, por exemplo, depois nos Hebreus, os profetas falando-nos das realidades do futuro,
um Isaías, um Jeremias, inspirados pelo próprio Cristo e pelos seus mensageiros, como dirá Emmanuel no Consolador, assim também os egípcios, inspirados pelos mensageiros do Cristo, deixaram livros escritos também, deixaram os hieróglifos nas paredes, mas as pirâmides, as próprias obras que construíram, eram também mensagens. As pedras têm voz. Né? Cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Olha que fantástico, gente. Muito antes de Galileu, esses espíritos já estudavam o sistema cosmogônico da Terra, a sua posição no sistema solar. E essas medidas foram traduzidas na estrutura das pirâmides. Hoje ainda nós não descobrimos tudo isso. O Emmanuel está falando de algo que nós ainda vamos descobrir. Mas esses espíritos já entreviam. Para a gente ter uma ideia de quem eram esses espíritos. Né? Da capacidade desses espíritos. Ali está, nas pirâmides também, o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem. A distância aproximada entre o Sol e a Terra, olha só, a distância aproximada entre o Sol e a Terra. Estamos falando de coisa aí 3.000 anos antes de Cristo. 4.000, 2.000, 1.000. Né? Estamos falando de coisas muito antigas, que já eram conhecimentos deles, que eles resolveram gravar, foram transmitidos, né, ao longo das gerações, entre os sacerdotes, entre os sábios, e que eles resolveram depois, então, gravar nas pirâmides. O que mais estava lá? A longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Então veja, aquele amor deles pelas estrelas, que era na verdade uma expressão da saudade que tinha do seu sistema de origem, se traduziu também em muitas descobertas, muitas conquistas científicas que só hoje a moderna astronomia, com os recursos materiais muito mais desenvolvidos que tem, está podendo alcançar. Então é magnífico, né? Quando Denis diz isso, os templos, ou melhor, na terra dos faraós as pedras têm voz, e a gente pensa nas pirâmides, é algo fascinante realmente a gente pensar numa civilização assim, só mesmo do ponto de vista espiritual, para a gente poder penetrar esses mistérios e entender como isso era possível, senão realmente pareceria algo inexplicável. Seguindo adiante, Leon Denis, no parágrafo que começa, um dos grandes sábios modernos, Champollion, descobriu 3 espécies de escrita nos manuscritos e sobre os templos egípcios. Então, 3 tipos de escrita. Por aí ficou confirmada a opinião dos antigos, isto é, que os sacerdotes empregavam 3 classes de caracteres. Então, os primeiros, demióticos. Então, demiótico vem do grego, significa popular. Então, era a escrita mais corriqueira, a escrita do dia a dia, a escrita mais acessível até mesmo ao vulgo. Depois, eram simples e claros. Depois, os segundos, hieráticos. Então, hierático quer dizer, também do grego, sacerdotal. Então, uma linguagem utilizada mais entre os sacerdotes e mais resumida. Eram como que hieróglifos resumidos, mas já algo menos acessível, já algo mais restrito. Né? Então, hieráticos tinham um sentido simbólico e figurado. E, por fim, os outros eram os hieróglifos. Também do grego significa escrita sagrada, hieroglifos. Né? Esse sim, mais oculto e realmente acessível a um menor número de indivíduos. Então a gente tinha 3 níveis de linguagem, justamente para como que criptografar a informação. O que era de acessível a todos usava a linguagem demótica, o que já era mais restrito, hierática. O mais restrito, hieróglifos. Então a gente tem 3 níveis. Ele até acrescenta aqui, é o que Heráclito exprimia pelos termos. Heráclito, né, o filósofo, falante, significante e ocultante. Então, falante é o mais comum, acessível. Significante, ou seja, sentido simbólico, que dá significado, que dá sentido. E sentido ocultante, o nível mais profundo, pouco acessível à grande maioria. Isso é interessante, porque a gente vai ver algo similar nessa questão de escrita, por exemplo, depois na tradição judaica, na exegese rabínica judaica, a gente vai ver lá o Pardes, que falam dos 4 níveis da linguagem, da interpretação bíblica, por exemplo. Você tinha, Pardes é um acróstico,
formado pelas letras iniciais de 4 palavras em hebraico. Peshat, que seria o sentido literal, Remes, que seria o sentido alegórico, Derash, que seria o sentido metafórico, e Sod, segredo, que seria o sentido mais oculto. Então, os 4 níveis de entendimento, de interpretação dos textos, e, claro, esses níveis mais profundos, Derash e Sod, inacessíveis, de um modo geral, à população, ao vulgo, de um modo geral, que ficava mais com Peshat ou Remes. Então, a gente percebe até já um certo link entre a tradição hebraica com a tradição egípcia, algo que é perfeitamente explicável, se considerarmos, por exemplo, que Moisés, aquele que foi um dos inauguradores dessa tradição hebraica, veio do Egito, e o próprio Emmanuel dirá no livro A Caminho da Luz, foi um desses iniciados no Egito, teve acesso a esses conhecimentos, e naturalmente estará presente depois na tradição hebraica. Quando formos falar do povo hebreu, ou se formos falar, não me recordo se Denis vai falar deles, mas enfim, essa influência estará presente lá. A gente já vai vendo os pontos de conexão, né? Falante, significante e ocultante. Então, muito interessante. Mais adiante, no próximo parágrafo, que inicia os hieróglifos, tinta, nanã, por volta da metade do parágrafo, temos lá, saído de todas as classes da sociedade, mesmo das mais ínfimas, o sacerdote era o verdadeiro senhor do Egito. Então, o Mehmet Ali vai falar muito dessa força que os sacerdotes tinham naquela época. Os reis, por ele escolhidos, iniciados, só governavam a nação a título de mandatários. Então, os reis também eram muito sábios, muitos deles eram iniciados, mas os maiores poderes, mesmo na maioria das vezes, estavam de posse dos sacerdotes que tinham uma imensa influência naquela cultura, né? Até pelos próprios conhecimentos que tinham. Então, o Emmanuel vai falar muito disso também, do conhecimento desses indivíduos. É interessante, até porque, segundo consta, Emmanuel teria tido uma encarnação naquele tempo, no Egito Antigo. Então, ele fala dessa civilização com uma certa propriedade de quem lá viveu. Essa encarnação estaria descrita no livro Semiramis, que descreve, né, uma experiência dele naquele tempo antigo, falando, né, da rainha Semiramis também, na qual ele teria sido um grande sacerdote, um grão sacerdote chamado Simas. Então, há muitas informações interessantes nesse sentido aqui no livro A Caminho da Luz também, complementando o que Leon Denis vai trazer. Denis vai dizer também da importância dessa tradição egípcia na formação de muitas civilizações ali no entorno, praticamente em todo o Mediterrâneo nós teremos a influência dessas tradições espirituais, né? Como ele diz aqui, o parágrafo que se inicia, os sábios, os pensadores, os diretores de povos gregos, hebreus, fenícios, etruscos iam beber nessa fonte. Por intermédio deles, o pensamento religioso derramava-se dos santuários de Ísis sobre todas as praias do Mediterrâneo. Então, tudo isso está muito bem documentado, está muito bem relatado aqui. Essa influência permeou todas aquelas civilizações no entorno. Mais adiante, ele diz assim: o culto popular de Ísis e de Osíris não era senão uma brilhante miragem oferecida à multidão, debaixo da pompa dos espetáculos e das cerimônias públicas, ou seja, da pompa do culto exterior, ocultava-se o verdadeiro ensino dos pequenos e grandes mistérios. A iniciação era cercada de numerosos obstáculos e de reais perigos. As provas físicas e morais eram longas e múltiplas. Exigia-se o juramento de sigilo e a menor indiscrição era punida com a morte. Essa temível disciplina dava forma e autoridade incomparáveis à religião secreta e à iniciação. À medida que o adepto avançava em seu curso, descortinavam-se-lhe os véus, fazia-se mais brilhante a luz, tornavam-se vivos e animados os símbolos. Então aqui ele ressalta, como Emmanuel já havia feito, a rigidez desse processo iniciático e como que por detrás das pompas, dos aspectos exteriores do culto, existiam ali já informações que hoje o Espiritismo resgata e torna acessíveis, como por exemplo, reencarnação, comunicação com os mortos, a ideia do Deus único, pluralidade das existências, dos mundos habitados, etc. e etc. Né? Então, há essa relação, né, que a gente vai vendo em todas as tradições do passado entre aquilo que era
Esotérico com X, aquilo que era transportado, que era levado para fora, e esotérico, aquilo que era interno, que era mais restrito. E aí Emmanuel vai trazer alguns exemplos disso, né? Um é o do politeísmo, aquela multiplicidade de deuses, que para o vulgo era assim, para os sacerdotes tinha-se a compreensão do Deus único, como aconteceu também, estudamos, na tradição hindu. Então, no item 3 do capítulo 4, intitulado Politeísmo Simbólico, Emmanuel vai dizer: nos círculos esotéricos, aqui esotéricos com S, portanto, de iniciados, né, círculos dos mistérios, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus, na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude das suas experiências pregressas. Então, muito daquelas multiplicidades de Deus, Emmanuel vai dizer adiante, está associado até ao culto, por exemplo, desses prepostos, desses espíritos incumbidos de fenômenos da natureza. Né? Se misturava a sua posição de prepostos, eram tomados por deuses, como está lá mais ou menos na questão 536 em diante do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz esses questionamentos. Né? Essas divindades que, na verdade, muitas vezes eram espíritos que eram cultuados. Então, desse ambiente reservado dos ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam senhores da terra, do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Então, veja, era como que uma necessidade, porque para consciências ainda não tão habilitadas a trabalhar o mais abstrato, a trabalhar, digamos, os aspectos mais profundos das leis espirituais e tudo mais, precisa-se de algo mais material, algo mais humanizado. Então, por isso essa ideia dos deuses tão próximos do ser humano, né? Aquela multiplicidade de todos, cada um com uma característica, etc, etc. Era necessidade de quem ainda está iniciando numa vida espiritual mais profunda. Né? Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-os para o espírito das massas, na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, etc., e a própria mitologia do Egito. Então, esse politeísmo simbólico nasce desse processo de, digamos assim, dar àquelas consciências o que podiam lhe dar naquele momento, mantendo restrita ainda a ideia do Deus único nesses ciclos mais estreitos. E outro aspecto interessante que o Emmanuel vai falar, e é até uma certa incompreensão na tradição espiritual do Egito, é a ideia da metempsicose, ou seja, a possibilidade da reencarnação em animais, uma possibilidade de retrogradação que o Espiritismo dirá não ser assim que ocorre. Né? Nós sempre progredimos, como nós vimos também na tradição hindu, que também passou por esse processo, que também incorpora essa ideia da metempsicose. Emmanuel vai trazer aqui uma origem interessante para a metempsicose. Ele vai dizer assim no item 4 desse capítulo 4, o culto da morte e a metempsicose, ele vai dizer assim: um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante com a morte. A sua vida era um esforço para bem morrer. Era natural. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação que, na lembrança do pretérito, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Olha que interessante essa origem, algo que não nos parece, né, assim, algo tão natural de se refletir, mas olha o que Emmanuel está dizendo, que era uma resposta deles, assim, um entendimento deles por conta da humilhação, da dor que passaram nesse processo de degredo. Imagina só, né? Saindo de um mundo que já estava entrando numa época de regeneração, com toda a tecnologia, com todo o avanço tecnológico. Imagina só, o mundo que nós temos hoje, nós temos voltados a viver praticamente numa época assim das cavernas, né? Poucas conquistas materiais. Então, quase que a sensação de voltar a uma espécie de animalidade.
Então, isso era tão forte, ficou tão marcado neles, que eles cunharam essa ideia da metempsicose, mas que na verdade era uma incompreensão com relação aos verdadeiros aspectos da reencarnação, né? E ele acrescenta, então, inventou-se desse modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos irmãos à pátria espiritual. Os mistérios de Ísis e Osíris, mas não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. Então, veja que interessante isso, né? Para a gente entender melhor a origem da metempsicose. Avançando aqui em Denis, no parágrafo que começa assim, a esfinge, cabeça de mulher em corpo de touro, com garras de leão e asas de águia, era a imagem do ser humano, emergindo das profundezas da animalidade para atingir a sua nova condição. O grande enigma era o homem, trazendo em si os traços sensíveis da sua origem, resumindo todos os elementos e todas as forças da natureza inferior. Então veja, aquela mistura, né, humano com animal que existia em muitos dos deuses e em muitas das representações do Egito, era aí um símbolo dessa transição que o ser humano começava a passar, deixando a animalidade, para de fato adentrar a humanidade, né, desenvolvendo outros potenciais. Então essa figura mista era essa representação do indivíduo, do ser emergindo da animalidade para adentrar de fato na humanidade. Algo que a gente vai ver muito também, por exemplo, na tradição hebraica. No próprio Antigo Testamento, a figura, por exemplo, das bestas é muito comum. Parte homem, parte animal, que era uma representação do ser humano animalizado, o ser humano que ainda cedia às suas paixões, aos seus instintos, criando muitas dores, muito sofrimento. Então, esse processo de transição, e a gente vê aqui esses vínculos, né? Essas relações. Avançando agora já no texto, entrando um pouquinho nos escritos de Hermes, Leon Denis vai dizer o seguinte aqui, no parágrafo que inicia assim, um dia, Hermes, né? Então só considerando, Hermes teria sido essa figura que trouxe muitos conhecimentos espirituais, muitos desses escritos teriam sido sintetizados no chamado Corpus Hermeticum, que é uma síntese posterior, ali por volta do século II, III, da Era Comum, né, na época da Pax Romana, e também seria o escritor do Divino Pimander, e seria um grande mestre espiritual que deixou de maneira muito hermética, né, daí a palavra hermética, fechada, está associada também a Hermes, de maneira muito simbólica, muitos conhecimentos espirituais, né, restritos mais a esses ciclos de iniciados. Então, Leon Denis vai narrar aqui um acontecimento, né? Um dia, Hermes viu o espaço, os mundos, a vida, que em todos os lugares se expandia. A voz da luz que enchia o infinito revelou-lhe o divino mistério. Ou seja, parece-nos uma descrição de, por exemplo, um processo mediúnico, né? Seja um êxtase, seja um processo de mediunidade onírica, seja o que for, ao que a luz do Espiritismo, o conhecimento da mediunidade, vai nos ajudando a compreender. A luz que viste é a inteligência divina, que contém todas as coisas sob seu poder e encerra os moldes de todos os seres. Então veja, luz divina, inteligência divina, já antecipando conceitos, né? Vendo Deus como essa inteligência criadora, inteligência suprema, como o Espiritismo viria trazer depois, como essa fonte de luz, né? Criadora de todas as coisas, né? Tem sob seu poder os moldes de todos os seres, então o Criador como esse modelador, como a gente vê muito, por exemplo, logo no primeiro livro da tradição hebraica, no Gênesis, o Criador como esse modelador, né, que dá forma aos seres, barar, verbo em hebraico, dá forma, né? As trevas são o mundo material em que vivem os homens da Terra. Ou seja, o apego à vida material, não que a matéria em si seja as trevas, mas, de um modo geral, aqueles que ainda estão muito vinculados à vida material estão nas trevas da ignorância sobre o que são, de onde vêm e para onde vão. O fogo que brota das profundezas é o verbo divino. Ele também vai trabalhar com a ideia do verbo, que está muito presente no Evangelho de João, na tradição hebraica, né? O Deus criador que cria através do verbo.
Então, o fogo que brota das profundezas é o verbo divino. Deus é o Pai, o verbo é o Filho e sua união faz a vida. Olha que interessante isso aqui, gente. Isso aqui tem muitos vínculos com o Gênesis, com o entendimento da própria criação que nós vamos ter no Espiritismo. Por exemplo, Emmanuel Caminho da Luz, logo no primeiro capítulo, enfim. Você tem o Pai Criador, o Idealizador, aquele que de fato cria. E você tem os co-criadores em plano menor e em plano maior. Então, esses co-criadores, na linguagem bíblica, por exemplo, foram chamados. O Jesus, por exemplo, foi chamado de o Verbo. Então, Deus diz. Esse Deus diz, o Verbo, na verdade, Deus orienta e um ser capaz de receber essa orientação executa. É o Verbo, é a ação. Então, Deus é o Pai, o Verbo é o Filho. Então, é uma criatura, como nós, filho, criado, mas que alcançou essa posição de Verbo. Então, Deus é o Pai, o Verbo é o Filho e da sua união faz a vida. Quando a gente pensa no surgimento da Terra, do planeta Terra, Deus orienta, o Cristo ou os Cristos recebem essa orientação, o Verbo, agem, atuam e disso nasce a vida. Então, é o processo de cocriação. Cocriação em plano maior, por exemplo. É o processo de criação dos grandes, o que diz na tradição hebraica, no Gênesis, Elohim. Os Elohim, deuses, traduzido como Deus, mas que eram espíritos superiores, espíritos crísticos, verbos, que recebem a orientação do Deus Criador, o Deus Pai, e da união disso, ou seja, executando essa vontade, criam, elaboram a vida, mundos novos, preparam os ambientes para a encarnação dos seres, para a educação e evolução dos seres. Veja que concepção interessante, né? Embora esses escritos de Hermes, tenham sido compilados posteriormente, o Corpus Hermeticum, por exemplo, a ideia de que ele tenha sido bem anterior a essa compilação. Pois bem, o destino do espírito humano, prossegue ele, tem duas fases. Cativeiro na matéria, ascensão na luz. Preso à limitação da matéria, preso à limitação dos sentidos, cativeiro ainda, apegado a isso, e ascensão na luz. Despertar para a vida maior, para a vida espiritual. Kardec vai chamar isso no Livro dos Espíritos de o homem carnal, o homem moral. É a transição. Emmanuel também vai ter expressão. O homem material, o homem espiritual. Cativeiro na matéria, ascensão na luz. Segundo a escolha do Espírito. As almas são filhas do céu, ou seja, têm origem divina. E a viagem que fazem é uma prova. Então, cada experiência na matéria é prova, é aprendizado, é crescimento. Na encarnação, perdem a reminiscência de sua origem celeste. Então, nos mundos como os nossos, em que ainda não estamos muito conscientes quanto à nossa natureza, à nossa essência, a grande maioria dos espíritos, quando para cá vêm, perdem essas reminiscências da sua origem celeste, da sua origem e da sua destinação. Cativas pela matéria, embriagadas pela vida, elas se precipitam como uma chuva de fogo com estremecimentos de volúpia através da região do sofrimento, do amor e da morte, até a prisão terrestre em que tu mesmo gemes e em que a vida divina parece-te um sonho vão. Então, falando das reencarnações espirituais, como diz Emmanuel, de baixo teor espiritual, quando o ser ainda vive nas paixões e tudo mais, em que essa vida espiritual mais elevada, superior, parece como uma miragem, um sonho ainda, É a volúpia das paixões, do apego à materialidade. As almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos. Porém, as almas virtuosas sobem voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Gente, tudo que a gente está lendo aqui são coisas que para nós hoje no Espiritismo parecem naturais, mas para que aquele tempo eram realmente muito adiante do tempo. As criaturas, de um modo geral, não estavam aptas a lidar com isso. Nem o Cristo falou abertamente da reencarnação com as multidões. Falou de maneira simbólica, mais velada, com os discípulos, chegou a tocar no assunto, mas imagina, está aqui as ideias de maneira simbólica, com uma linguagem diferente, mas está aqui. As almas inferiores ficam presas. As regiões mais próximas à Terra reencarnam mais vezes, as almas mais elevadas reencarnam de maneira mais espaçada, reencarnam às vezes a título de missão apenas. Enfim, impregnam-se com a lucidez da consciência esclarecida pela dor, com a energia da vontade adquirida pela luta. Veja só, consciência esclarecida pela dor é como o diamante
que estava envolto em cascalho, mas que, pelo trabalho do cinzel, vem a lume. É a consciência esclarecida pela dor e a vontade adquirida pela luta. Como é que eu vou adquirir essa força de vontade sem a luta que me impulsiona a exercitá-la, a fazer a ginástica da vontade? Sem as necessidades materiais, sem tudo aquilo que a vida na matéria me faz, me leva a fazer, para zelar pela minha sobrevivência, para exercer a minha inteligência, tudo isso é o que vai dando força à alma por meio da luta, da vontade. Tornam-se luminosas porque possuem o divino em si próprias e irradiam-no em seus atos. Reanima, pois, o teu coração, ó Hermes, e tranquiliza teu espírito, obscurecido pela contemplação desses voos de alma subindo a escala das esferas que conduz ao Pai, onde tudo se acaba, onde tudo começa eternamente. Olha o Apocalipse aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Criador, as múltiplas esferas de ascensão, as múltiplas condições dos espíritos, a escala espírita. Então está tudo aqui, as informações. Basta a gente fazer o esforço de leitura para ver que essa ciência secreta lá já estava, embora inacessível para a grande maioria. Mais adiante, diz assim: medita sobre essa visão, ela encerra o segredo de todas as coisas. Quanto mais souberes compreendê-la, tanto mais verás se alargarem os seus limites, porque governa a mesma lei orgânica os mundos todos. A mesma lei orgânica os mundos todos. Olha a ideia aí de unidade divina. A lei divina que é a mesma em todo o universo, como nós aprendemos com o Espiritismo, a lei natural. O véu do mistério cobre a grande verdade, pois o conhecimento total desta só pode ser revelado àqueles que atravessarem as mesmas provas que nós. Olha a gradação da verdade. É preciso medir a verdade segundo as inteligências, velá-la aos fracos, porque os tornaria loucos, ocultá-la aos maus, que dela fariam arma de destruição. Então, a precaução, né? Para uns não conseguiriam lidar com isso, não poderiam suportar, para outros poderiam mal utilizar isso. Por isso os espíritos, o próprio Kardec fala disso, quando vai falar do espiritismo, os espíritos foram revelando as coisas gradualmente, não trouxeram tudo de pronto, construíram as bases, deram os princípios, os fundamentos, depois foram desenvolvendo outros assuntos que, se tratados de pronto desde o início, poderiam colocar a perder todo o advento do espiritismo, né? Então, ele traz aqui mais um parágrafo interessante, já encaminhando para o encerramento. A ciência dos sacerdotes do Egito ultrapassava em bastante ou em muitos pontos a ciência atual. Conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam pelo sono provocado e praticavam largamente a sugestão. É o que eles chamavam de magia. Então, muitos dos conhecimentos psíquicos que temos hoje, magnetismo, sonambulismo, mediunidade, sugestão, tudo isso para eles era algo já natural, né? Emmanuel vai dizer isso também no capítulo 4 do livro A Caminho da Luz. No item 5 ele diz assim: as ciências psíquicas da atualidade eram familiares, comuns, aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados. Ele fala dos duplos espirituais que eram representados em muitos dos afrescos e pinturas egípcias, falam dos papiros, falam de como esses processos, esses conhecimentos médicos, psíquicos, espirituais, deram origem aos processos de mumificação. Ele diz assim, seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Então ele diz que eram superiores aos da atualidade, aos que hoje o Espiritismo traz, eles já haviam avançado um pouco mais até. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Então muitas dessas fórmulas acabaram por se perder. E ele fala dos reis iniciados, do respeito que esses reis infundiam nos seus comandados. E ele acrescenta, é por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito.
Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes de mumificação. Também o ambiente dos túmulos, os grandes túmulos dos reis, por exemplo, como está lá no Vale dos Reis, Tutankhamon. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes consagrações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Então, os túmulos desses grandes reis, os grandes líderes desse povo, dessa civilização, eram cercados de um certo magnetismo para o qual ainda estamos, ou do qual ainda estamos distantes de conhecer realmente a fundo, né? E olha agora uma curiosidade, Emmanuel vai falar aqui de algo, né, que surgiu após a descoberta em 1922 da tumba de Tutankhamon, né, Tutankhamon, por Howard Carter, um egiptólogo, se não me engano, britânico, que veio a descobrir essa tumba em 1922. Ele que foi bancado por Lord Carnarvon, um grande magnata britânico, que bancou muitas dessas pesquisas no Egito à época. E com o advento, com a descoberta dessa tumba, com alguns acontecimentos a posteriori, nasceu com isso a ideia de uma certa maldição, né? A maldição dos faraós. Alguns acontecimentos estranhos, singulares. Claro que muitas dessas coisas foram acrescidas, tem toda uma superstição que se cria em volta, mas Emmanuel vai dizer que existem uns certos fundamentos de verdade. Ele vai dizer, nessas saturações magnéticas, em torno, portanto, dessas tumbas, que ainda estão a desafiar os milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon e de alguns dos seus companheiros que penetraram em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutankhamon, né? E ainda por isso é que muitas vezes, nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos quando suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. Então, veja que interessante. Para além das superstições, dos exageros que se criam em torno disso, Emmanuel está dizendo que alguns desses acontecimentos estavam relacionados a processos magnéticos de proteção que eram criados em torno dessas tumbas, os quais nós ainda não conhecemos a fundo e que estiveram, de certo modo, relacionados com alguns acontecimentos singulares, né? Lord Carnarvon teve uma desencarnação bem singular, pouco tempo depois de ter adentrado juntamente com Howard Carter na tumba de Tutankhamon. Mas, enfim, uma curiosidade para a gente ver que até nesses aspectos, quando se faz a filtragem do joio do trigo, há ali alguns fundamentos de verdade bem interessantes ainda a serem desbravados. Por fim, só para finalizar, mais um aspecto aqui. Quando o parágrafo que começa assim, sabei, diziam-lhe, o que significa esta coroa. Tua vontade, que se une a Deus para manifestar a verdade e operar a justiça, participa, já nesta vida, da potência divina sobre os seres e sobre as coisas, recompensa eterna dos espíritos livres. Então, a alma, a vontade que se une à vontade divina, ganha o verdadeiro poder, né? o verdadeiro poder da influência pelo amor, pela autoridade moral, e passa a ser um colaborador divino na educação, na orientação de todos os outros seres e de todas as outras coisas. Essa é a recompensa dos espíritos livres. Por exemplo, os espíritos puros, que já são livres das suas paixões, das influências da matéria, são admitidos nos conselhos do Criador para serem os grandes executores da sua vontade. É o que aprendemos com Emmanuel hoje, com André Luiz, os co-criadores em plano maior, com o próprio Kardec na Revista Espírita e alguns espíritos. Enfim, para a gente ver como que muitas dessas tradições são realmente profundas, belas, e para a gente entender de onde veio a grandiosidade, a beleza, a exuberância dessa civilização que segue, transcorridos em tantos milênios, nos encantando e nos espantando com a sua capacidade. Essa é a história do Egito, que prenuncia ou que prepara o estudo da próxima civilização, que será a Grécia, né? A Grécia, os mistérios de Eleusis, que foram beber na fonte dos mistérios de Ísis e de Osíris. Esse será o tema do nosso próprio estudo, do nosso próximo estudo. Nos vemos lá. Um grande abraço a todos e que Jesus siga nos inspirando sempre. Muita paz.